Hoje nós vamos iniciar a nossa aula com um trecho de uma música da Mariah Carey. Why are you so obsessed with me? Então ela diz, Why are you so obsessed with me? Por que você é tão obcecado por mim? Aí você me pergunta, teacher, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Bom, obsessed significa, obsessão, obcecado. E isso tem a ver com o sentido de posse, que tem a ver então com a nossa aula de hoje, que é o genitive case. Hey everyone, Teacher Mai here. Então, como eu falei anteriormente, hoje nós vamos falar sobre genitive case, or também conhecido como possessive case, caso possessivo ou caso genitivo. Quando nós utilizamos então o genitive case, ele é utilizado para indicar que algo ou alguma coisa pertence a alguém. E essa indicação é feita de forma gráfica através do apóstrofo. Sabe aquela vírgulazinha voadora? Pois então, é feita pela forma do apóstrofo seguido de S ou apenas o apóstrofo. E ele vai aparecer sempre depois do possuidor. Nós temos então, como eu falei, alguma coisa que é possuída por alguém. Então, esse alguém vai vir em primeiro lugar na frase. Após isso vem o apóstrofo, seguido de S ou apenas o apóstrofo, e o que é possuído, ok? Pode ser que tenha ficado um pouquinho abstrato, mas eu vou te dar agora exemplos concretos e você vai entender porque é fácil. Bom, primeiro de tudo, quando utilizar apenas apóstrofo ou quando utilizar apóstrofo seguido de S? E é muito fácil, por quê? Como eu falei anteriormente, quem aparece primeiro na frase? O possuidor. Então, eu vou olhar para essa primeira palavra aí, o possuidor, e vou ver com que letra ela termina. Se ela terminar com qualquer letra que não seja a letra S, eu vou acrescentar apóstrofo mais o S. Agora, se ela já terminar com S, aí sim tu vais acrescentar apenas o apóstrofo, porque não tem a necessidade de colocar vários S's aí, né? Então, o apóstrofo aparece só nesses casos, quando o possuidor já termina em S. Vou te dar exemplos aqui. Vou dar o exemplo em que não termina com S, então tu vais precisar usar apóstrofo seguido de S. For example, vou falar de mim, tá? Esses livros pertencem a mim, né? Os livros de Maiara, né? São os meus livros. Então, como que eu construiria essa frase, então, no inglês para indicar que os livros são da Maiara, né? Livros da Maiara. Vou colocar o possuidor, Maiara. Maiara termina com S? Não. Então, eu vou acrescentar apóstrofo, S. Maiara's. E o que é possuído? Maiara's books. Maiara's books. Os livros de Maiara. Viram como é fácil? Falei pra vocês, eu não estava mentindo. Parece apenas o possuidor, apóstrofo, S e o que é possuído. Agora, se, claro, o nosso possuidor já terminar em S, nós vamos utilizar apenas o apóstrofo e eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu quero falar que a coroa da princesa é feita de ouro. Então, princess in English termina já em S, né? Então, nós vamos acrescentar apenas o apóstrofo aí, ficando the princess crown is made of gold. A coroa da princesa é feita de ouro. Porque se eu acrescentasse mais um S, eu ficaria eternamente pronunciando esse S ali ao fim de princess, né? Ficaria the princess. Então não tem essa necessidade, acrescentamos apenas o apóstrofo. Essas são as regras gerais, ok? São fáceis, mas nós temos sempre, alguns detalhes a mais e coisas para cuidarmos. E vamos ver agora esses casos. Bom, e quando, teacher, a palavra, o possuidor ali, ele estiver no plural? Aí, se ele estiver no plural, ele vai estar terminando em S também. Nestes casos, novamente, tu não vais acrescentar mais uma vez o S. Vais colocar apenas o apóstrofo. Por exemplo, eu quero falar os computadores dos estudantes, né? Students. Students é o possuidor. Já termina em S, pois está no plural. Então, eu vou falar the students
apóstrofo computers. The students' computers, os computadores dos estudantes, ok? Mas, como toda regra tem uma exceção sempre, né? Nós temos uma aqui. Quando nós estivermos falando de nome próprio que terminam em S, for example, James, Johns, são nomes que já terminam em S. Aí, nestes casos, fica a tua escolha. Se tu vais colocar apenas o apóstrofo após o nome, ou você ainda tem a opção de colocar esse apóstrofo antes desse S. Podendo ficar, por exemplo, eu quero falar o carro de James, né? James Car. Aí eu vou colocar James apóstrofo car, é uma opção, or James, aí eu boto antes do S o apóstrofo, James Car. James Car. São duas possibilidades. Temos um outro caso que precisamos prestar atenção também, que é o caso de dupla posse, que é quando uma coisa pertence a mais de uma pessoa, aquela mesma coisa pertence a mais de uma pessoa. Aí eu vou citar esses possuidores e o que é possuído. Só que como eu faço nesse caso aí com o apóstrofo? Eu vou colocar o apóstrofo mais o S, ou apenas o apóstrofo, se for o caso, no último possuidor que eu citar na frase, ok? Vou dar um exemplo aí para concretizar o que eu acabei de falar. Vou pegar o exemplo aqui da minha série preferida, Friends. Vou falar que os pais de Ross e Mônica, porque Mônica e Ross são irmãos na série. Então, nesse caso, ficaria Ross and Monica's parents. Ross and Monica's parents. Tenho dois possuidores, a Mônica, o Ross e a Mônica, e algo que é possuído pelos dois, os pais, eles dividem dos mesmos pais. Então, como eu falei Mônica por último, o apóstrofo vai na Mônica. Ross and Monica's parents. So, Ross, what's going on with you? Any stories? No news? No little anecdotes to share with the folks? Okay. Agora, se eu estiver falando de coisas diferentes que pertencem a pessoas, né, a seres diferentes, aí sim, tu vais usar o apóstrofo S ou apenas o apóstrofo após cada possuidor, certo? Vou dar um exemplo aqui da série também. Mônica e Chandler são casados, né? Do you take each other? I do. Yeah, you do. Quero falar do dia do casamento deles, que tanto os pais de Chandler quanto os pais de Mônica vieram para o casamento deles. Então eu vou falar Chandler's and Monica's parents came to their wedding. Então, tanto os pais de Mônica quanto os pais de Chandler vieram ao casamento deles. Então, eu preciso utilizar esse apóstrofo S a cada possuidor que eu estiver falando. Então, pessoal, vocês viram como é fácil? Só prestar atenção aí nesses detalhes aí que a teacher explicou, segui-los e é só sucesso, ok? Espero que tenha te ajudado and see you in the next video.